Amém? Vamos se aceitar em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel em todas as coisas. Amém? Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu vou ler o 12 aqui e vou só passando por alguns títulos e subtítulos aqui. Vamos orar aqui para que Deus possa nos dar a direção, tá bom? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais um dia nós estamos na Tua presença. Papai, até agora nós temos ouvido a Tua voz, Pai. Através do louvor, através da palavra de abertura, através da oferta. Em cada momento nós temos ouvido a Sua voz, a Sua direção. Senhor, eu peço a Ti, Papai, usa a minha vida nessa hora, Deus, que não venha sobrar o que o Senhor tem para falar, e que não venha faltar também, Deus, que não seja mais nem a menos, mas na medida que cada um de nós precisa. Espírito Santo, eu peço ao Senhor, o Senhor nos ensina todas as coisas, Pai. Conforme é ministrada a palavra, eu peço, Senhor, faz o que eu não posso fazer, Pai. Eu não posso convencer ninguém da palavra, nem de tudo aquilo que precisa ser feito, mas o Senhor trabalha em cada coração, assim no meu também. Abençoa a nossa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, olha só, vou fazer uma pergunta bem rápida para você. De qualquer gênero, qualquer condição, existe alguém que você admira, que você fala assim, olha, eu admiro tal pessoa? Rapidinho. Andriele, você que está aí olhando, quem que você admira? Sua mãe, certo? Quem se admira, Pedro? Sua tia. Quem se admira, Pedro Daniel? Minha mãe. Sua mãe. Amanhã você vai de a pé para a escola. Solange, quem se admira? Minha mãe. Ixi, todo mundo vai falar mãe, vamos trocar aí, vai. Todo mundo vai falar mãe? Todo mundo vai falar mãe? Irmã, você que está chegando agora, seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus. Como a irmã chama? Maria. Maria, seja bem-vinda, tá, irmã? Deus abençoe. Quem a irmã admira? Minha filha. Sua filha. A Débora. Irmã Débora, que bom. Silvio Santos. Silvio Santos. E aí, Floresvaldo, quem se admira? Minha esposa. Sua esposa? Eu vou pular você, tá? Pastor, quem se admira? A filha? Letícia? Sim. Calma aí, peraí, eu vou falar. Andréia, quem se admira? Seu esposo. Eu já ia falar desde quando eu ia perguntar, eu admiro a Sueli. Desde quando a gente se conhece, eu admiro pelo jeito dela, as coisas assim, tá bom? Eu não perguntei pra ela, mas agora não dá nem pra perguntar mais, né? Quem se admira? Você, meu bem. Irmãos, olha só. Eu vou dar uma introdução aqui. Eu não vou falar nisso agora, não, que eu perguntei. Mas nós sempre temos alguém que nós admiramos, alguém que nós temos ali aquela convivência. Eu vou entrar no contexto agora, numa abertura aqui, e logo depois a gente vai chegar nessa parte da admiração, de quem a gente admira. No Gênesis 12, olha só. Ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abraão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Irmãos, olha só. O que nós precisamos, o que eu quero trazer para nós hoje aqui? É a nossa comunhão e com quem a gente admira, quem a gente gosta. Olha só. Olha só. Na caminhada, nós observamos
que Abraão, Deus começa a estabelecer uma comunicação com Abraão, começa a estabelecer uma amizade. Uma amizade. Eu esqueci de algumas pessoas aqui. A Isadora tá quietinha ali. Isadora, quem você admira? Quem você admira? Sofia, quem você admira? Isadora. Hã? Minha prima. Que prima? Andriele? Você admira a Andriele? Ela admira a Isabela. Admira Isabela. Ai, que legal. Ô Murilo, você tá aí atrás. Quem você admira? A Camila, que não está aqui. Irmãos, olha que coisa engraçada. Ela vai voltar, Mu. Já estamos aqui clamando por ela. Tá todo mundo aqui. Chega a hora certa, ela vem, tá bom? Irmãos, olha só. Deus começa a estabelecer, não sei qual ocasião, que Deus começou a estabelecer uma amizade com Abraão. Começou a estabelecer uma amizade. Ó, Abraão, sai da tua terra, convidou ele para sair. Mas em alguma ocasião, ele não chegou do nada. Não chegou do nada. Você acha que Deus chegou do nada? Abraão, sai daí. Não, tinha ali. Ele começou a ver as coisas ali de Deus, o que tinha acontecido, da onde ele vinha, da arca de Noé e das coisas que tinha acontecido e das histórias de Deus, e assim foi chegando aqui. Aqui ele faz uma proposta para o Abraão. Irmãos, Deus, ele vai se apresentar para mim e para você. Vai fazer comunicação, nós vamos entender a presença de Deus, e ele faz proposta para mim e para você. Cabe a nós querer ou não querer seguir diante das propostas que Deus tem para a nossa vida. Agora, em todas as ocasiões, o que eu queria trazer para nós? Deus começa a falar com Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Aqui começa a se estabelecer uma amizade. Ao longo do percurso da vida de Abraão, por que eu estou falando da vida de Abraão? Porque foi o homem que mais, algumas histórias falam até Abraão, que tem aquele louvorzinho, né, que fizeram Abraão, amigo de Deus, né? Então, irmãos, a gente admira alguém ou alguma pessoa por algum motivo. A gente quer estar perto daquela pessoa por algum motivo. Aqui, Deus começa a estabelecer aqui para nós uma conversa com Abraão. Abraão, olha só, sai da tua terra, da tua parentela, sai de onde você está aí, eu vou mudar a sua história. Ele se apresentou como Deus. Mas ao longo da história, Deus vai conversando com Abraão, vai acontecendo várias coisas. No capítulo 17, Deus muda o nome do Abraão. O que eu quero te dizer com isso? Às vezes, uma situação que para nós pode ser um desafio, que Deus fala para ele assim, olha, eu vou te fazer uma grande nação. Parecia um grande desafio. Só que, nesse momento aqui, que Deus muda o nome de Abraão, ele fala assim, ó, eu vou fazer de você uma grande nação. Irmãos, ao longo do tempo, Deus vai ajustando as coisas na nossa vida. E aqui no capítulo 17, a gente não precisa ler, a Bruna vai só abrir aqui, Deus muda o nome de Abraão, passa de Abrão, passa a se chamar Abraão, que ele tem o nome dele mudado, ele tem o nome dele passa a ser Abraão, que é pai de multidões. Às vezes, eu vou estar com um amigo, com uma pessoa que eu admiro, que para mim é um desafio muito grande vencer alguma coisa. Mas para aquela pessoa, ela só vai vai acrescentar um detalhe na minha e na sua vida. Tem pessoas que acrescentam detalhes na nossa vida. Tem pessoas que dão direção para a nossa vida com um detalhe. Fala assim, olha, você não vai chamar mais Deus, aqui é amizade com Deus. Ele fala assim, ó, você não vai se chamar Abraão, você vai chamar Abraão, pai de multidões. Irmãos, eu preciso e você precisa ter uma amizade com Deus, que é isso que vai transformar
a nossa vida, é isso que as coisas vão acontecer. Na amizade, naquilo, na comunhão, por que eu admiro? Olha, eu admiro fulano por causa disso, eu vejo aquela condição. Aí quando você vai pedir um conselho, você vai conversar, você fala assim, olha, o que você acha disso aqui? Vamos fazer isso aqui. E assim vai, porque nós temos admiração. Já a gente vai chegar em Deus, novamente. E Abraão segue o curso da vida dele aqui. Vai acontecer alguma coisa? Deus fala assim, isso está no capítulo 18, quando tem a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele fala assim, olha, vai acontecer alguma coisa? Ele fala assim, eu vou ocultar alguma coisa de Abraão? Irmãos, Deus tinha amizade com Abraão. Abraão tinha amizade com Deus, as coisas iam acontecendo. Agora, o que não precisa entender? Que nenhuma amizade, nenhuma admiração, eu vou pedir coisa que eu não peço para qualquer um. No capítulo 22, Deus pede para Abraão o quê? O filho dele. Por quê? Porque chegou no nível de amizade. E Abraão deu. Sabe por que Abraão deu? Ele foi até o momento do sacrifício, e depois tinha um cordeiro travado lá. Isso significa a manifestação direta de Deus. Não tinha nada lá, andou 3 dias e tinha lá. E Abraão foi fazer isso, sabe por quê? Porque ele confiava no que Deus ia fazer, se Deus ia ressuscitar, alguma coisa ele queria que ia acontecer. Por quê? Porque tinha amizade, alguma coisa tinha. Agora, vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 32, versículo 22. Vamos falar de amizade aqui, de admiração. Ó, irmãos, a gente fala de admiração, de admirar uma pessoa, alguém, pelo que a pessoa faz, uma pessoa famosa, uma pessoa que está perto, né? Então, nós precisamos entender o que vai fazer a diferença na nossa vida. Vai começar aqui, no 22 diz assim, e levantou-se aquela mesma noite, o subtítulo fala assim, Jacó passa ao val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-los e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura de da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. E Jacó perguntou, disse-me, dá-me, peço a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque diz, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E a minha alma foi salva. Irmãos, olha só. Por que nós admiramos e queremos estar perto de alguém? Porque nós conhecemos aquela pessoa e vemos naquela pessoa algo que nos toca, que fala assim, puxa vida, essa pessoa, eu admiro essa pessoa, nossa, essa pessoa é uma bênção na minha vida, transforma a minha vida. Irmãos, quando Jacó está cara a cara, Deus vem falando para ele, ó, sai da sua terra, volta para a terra dos seus pais, e ele sabia que tinha algo que ele tinha que enfrentar com o irmão dele, o Esaú.
Mas mesmo assim ele vai seguindo a orientação de Deus. E ele já conhece a Deus. Deus livrou ele, abençoou ele nas ovelhinhas, nas ovelhas, na cabra lá, dando a prosperidade para ele, deu comida para ele. Deus honrou a vida de Jacó tremendamente. E ele conhecia quem era esse Deus. Mas no momento que ele se deparou com Deus, com a presença de Deus através daquele anjo, uns falam que diretamente que era Deus. Que ele se deparou com Deus ali, algo ele queria. Ele não queria deixar embora sem que abençoasse a vida dele. Irmãos, o que eu preciso entender? Que nós buscamos a transformação, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, como é que eu vou transformar a minha mente e o meu entendimento? Com quem eu ando, meu irmão? Muitas vezes, o que vai acontecer? Já eu vou citar algo aqui. Com quem eu ando? Eu ando porque eu admiro. Eu tenho alguma qualidade que eu vejo naquela pessoa, que é um ser humano, que nem eu, mas tem uma qualidade, mas eu admiro. Mas as companhias que nós andamos vão fazer uma grande diferença na nossa vida. Muitas vezes o Jacó estava aqui. Não, eu conheço a Deus. Deus me cuidou, guardou, me abençoou. Agora está cara a cara com Deus. Não, esse aqui é Deus, é a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus, meu irmão. Se você escolher andar com Deus, a sua vida, a minha vida é transformada. Eu não consigo transformar a minha vida. Eu não consigo transformar as coisas. Mas a partir do momento que eu consigo andar com Deus, a minha vida é transformada. O Jacó sabia que tinha que enfrentar o irmão dele, né, voltar ali e resolver o que tinha que resolvido. Deus deu um caminho para ele, abençoou ele tremendamente, deu estratégia para ele, mas a presença já tinha ele. O que eu quero trazer para nós? A presença de Deus vai transformar a sua vida. Tem coisa que você não consegue, eu não consigo. Mas Deus vai colocar pessoas do nosso lado para que a nossa mente seja transformada. Olha só. Bruna, você já fez 4 anos já de faculdade, não é isso? Fez 4 anos. De lá para cá você teve muita amizade, certo? Que influenciaram a sua vida, certo? Até umas oportunidades foi por causa da faculdade e das amizades. Irmãos, e hoje ela está com a mente totalmente diferente. Porque ela aprendeu... Fisioterapia? Isso. Fisioterapia. Às vezes eu esqueço, que ela já está aderindo mais coisas, né? Então, fisioterapeuta. Irmãos, ela adquiriu um monte de amizade. Vai influenciando a nossa vida. Vai mudando, vai transformando a nossa mente. Agora, o que eu preciso entender? Com quem eu quero e preciso fazer amizade? Com aquele que pode transformar a minha e a sua vida. Preste bem atenção. Deus vai colocar pessoas dele para nos ajudar. Mas o que eu preciso entender, o que vai me trazer direção, é a palavra dele. Olha só, Jacó está aqui, conhece a Deus, viu que Deus fez na família dele desde Abraão, Isaac, né? Ele, o Jacó aqui, e viu as histórias acontecendo. Aí ele vê a presença de Deus. Não, eu quero a presença de Deus. Eu preciso que me abençoe, porque ele sabia que era Deus ali representado. Meu irmão, aquela admiração toda por Deus, quando ele vê Deus cara a cara, ele ficou tremendamente extasiado, maravilhado, e ele precisava da presença de Deus. Agora, eu preciso entender que a presença de Deus vem na nossa vida para nos dar direção. Deus é o nosso Pai, vai suprir a nossa vida, vai nos ensinar. Eu estando na presença de Deus, e como é que é isso? Peraí, como é que eu estou na presença de Deus? Eu estou na presença do Pedro aqui. Como é que eu estou? Eu estou na presença do Pedro. Como é que eu estou na presença de Deus? Através da palavra, através da comunhão, através do louvor, eu vou crescendo na presença de Deus. O Jacó foi crescendo na presença de Deus. O que nós precisamos entender?
que a presença de Deus vai transformar a minha e a sua vida, através da palavra. E Deus vai falando conosco, o Espírito Santo vai falando conosco. E em todas as ocasiões que eu falei aqui sobre a presença de Deus, em nos dar a direção, em nos ensinar, eu andando com Deus, eu vou querer agir da maneira que Deus age. Mas tem algo que está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Vamos ficar nesse agora, tá? Êxodo 33. No versículo 12 diz assim: e Moisés disse, olha só, Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achasse graça aos meus olhos. Ele falando que o Senhor falou que mandou eu subir com o povo, e falou que eu tenho achado graça aos teus olhos, mas não fala quem o Senhor vai enviar comigo. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é, olha que interessante, acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tem dito, porquanto achasse graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Irmãos, olha só, Deus dá uma missão para Moisés. Ó Moisés, você vai guiar o povo, se apresenta para ele lá na Sárcia, depois de ele ter saído do Egito lá, se apresentou para ele lá na Sárcia e vem falando com ele. Ele já saiu com o povo, né, já saiu do Egito aqui. Irmãos, Moisés, ele tinha visto muita coisa acontecer, mas ele queria a presença, companhia. Você admira alguém, você quer a companhia daquela pessoa. Eu falo assim, puxa, eu queria essa pessoa aqui comigo agora. É nosso, né? Eu queria a companhia dessa pessoa. Eu queria a companhia. O Moisés sabia que Deus estava guiando ele, dando instrução. Sabia que Deus é o Pai, estava cuidando da vida dele. Mas ele queria a companhia de Deus ali com ele. Irmãos, olha só, o que vai transformar a minha e a sua vida é a companhia de Deus. Olha só, Deus é o nosso Pai, não é? Se eu orar agora pedindo algo para Ele, Ele vai me dar. Pedro Daniel, por exemplo. Pedro Daniel fala, pai, me dá tal coisa. Eu estava na rua, ele, pai, passa lá e vê o controle, não sei na onde, que eu falei para ele. Mas não precisou dele querer a minha presença. Não, ele queria que eu trouxesse algo para ele. E isso faz parte. Por quê? Porque eu sou o Pai. E Deus é o nosso Pai. Faz parte Ele cuidar da nossa vida e eu recorrer a Ele. Eu tenho que recorrer a Ele. Às vezes, eu tenho que dar uma instrução para o Pedro, a Sueli. É a nossa parte. Deus vai nos dar a instrução. E eu estando perto dele, ele vai olhar para mim e falar, peraí. Eu olhava para o meu pai e via algumas coisas que eu falava, nossa, meu pai fez isso. Ah, meu pai fez aquilo.
E eu ficava observando aquilo, queria fazer algumas coisas que ele fazia também. E ficava observando. Então, eu vou ser exemplo para ele. Então, Deus é o nosso direção. Só que tem algo que é diferente. Não, por exemplo, Pedro fala assim, meu pai, teve um dia aí que nós queríamos assistir um filme lá. Aí era um dia que eu ia estar... Era um dia que eu ia estar de folga. Aí ele falou, pai, vamos ver um filme? Irmãos, ele vai ver um filme, ele pode ver um filme sozinho. Mas ele quer a minha companhia, né, Pepe? Eu quero a companhia dele. É diferente. Aí quando ele me viu com a roupa de trabalho, pai, você vai trabalhar? Vou, filho. Aí ele viu assim, olhou assim, ficou para depois. Porque eu tinha que ir trabalhar, né? Então, ele queria a minha presença. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas ontem nós descontou, né? Ontem a gente descontou. Irmãos, vai mudar. O meu olhar muda, porque eu sou pai natural. Eu olho com um olhar de natureza. Mas o Moisés, ele está querendo a presença, a companhia de Deus. Eu quero a companhia de Deus, você quer a companhia de Deus. Chama a companhia de Deus que a sua vida vai ser transformada. E não é uma coisa que eu falo assim, nossa, eu vou fazer uma lei, eu vou ler todo dia. Não, eu quero ter. O Moisés está vendo Deus ali, fez as maravilhas. Aí ele vai mais além, no versículo 18. Então, ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha, sobre a rocha, sobre a pedra. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha só, Moisés, eu vou te colocar aqui, ó, na fenda da rocha. E eu vou cobrir a fenda da rocha. Quando eu estiver passando, a minha glória, a minha presença vai passar por você. E quando eu terminar de passar, você vai me ver pelas costas. Porque homem nenhum pode me ver. Irmãos, olha só como Deus como isso traz toda a diferença para a nossa vida. Ele queria a presença de Deus. Irmãos, não é errado você levantar de manhã e falar, Deus, eu preciso de algo. Ou ir deitar e dormir. Falar, Deus, porque Deus é o nosso Pai. Eu vou me dirigir a Ele como Pai. Mas ele queria a presença. E quando ele fala assim, Moisés, você está querendo o quê, Moisés? Você quer me ver, Moisés? Isso chama a atenção porque ele já tinha visto as maravilhas que Deus tinha feito, as provas lá no Egito, quando ele sai do Egito com o povo, os egípcios vêm perseguindo eles, tudo que Deus faz ali, faz ficar escuro para o povo do Egito, faz ficar claro para eles naquele caminho ali, eles nunca não deixavam alcançar, porque Deus estava agindo, mas ele falou assim, não, eu estou vendo, Deus está cuidando da minha vida, está abrindo portas, eu oferto, eu dou o dízimo, dou a oferta, e Deus abençoa a minha vida, mas eu preciso de conhecer a presença dele, porque é a presença que vai fazer a diferença. Irmão, eu preciso entender, eu quero transformar a minha mente, o que eu vou fazer? Eu quero aprender violão. Eu não quero, né? Porque eu já tentei e não consegui. Eu vou andar com quem? Eu quero aprender violão. Eu vou andar com o Pedro. O Pedro toca violão. Eu vou aprender violão. Se eu quisesse ser serralheiro, eu vou ficar bem longe do Floresvaldo. Irmãos, se eu quisesse ser serralheiro, eu vou andar na onde? Eu vou lá na casa do Floresvaldo. Onde eu estava lá falando isso? Mas ele não estava. Eu vou andar com ele. Ele fala assim, ó, ele vê um portão,
Ele fala assim, ó, eu não entendo, eu não entendo nada. Ele vê um portão, ele fala assim, ó, tá vendo aquele portão ali? Aquela chapa é ruim, estraga tudo, vai estragar e não sei o quê. Ó, o cara deveria ter feito... Irmão, se eu for soldar, ó, não, solda aqui. Não, tem um jeito certo lá para não soltar, para não arrebentar, para ficar firme. Eu quero ser serralheiro, vou andar lá com o Florisvaldo. Não, vou. Por quê? Porque a presença do Florisvaldo vai mudar, vai transformar a minha vida. Meu irmão, eu quero transformar a minha mente, mas eu vou andar com quem eu estou andando sempre, não vai transformar a minha mente. Por quê? Aí eu fico naquelas, né? Não, eu estou indo lá para abençoar essas pessoas. Abre para mim aí, Bruna. 1 Coríntios 15, versículo 33. Vamos aqui no telão que eu vou ficar no livro de Êxodo aqui. Olha só. Depois que eu ler o 33 e o 34, você coloca na versão nova, a versão mastigada. Olha só. Não vos enganei. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos, para a vergonha vossa. Ó, vamos lá. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. O 34. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. E digo o seguinte, alguns de vocês não conhecem a Deus. Pode voltar lá na outra versão, no 33, por favor. Irmãos, o que Moisés quer fazer? Quer conhecer a Deus, quer andar com Deus, quer ver a glória de Deus. E eu tô falando para você que se eu andar com o Florisvaldo, eu vou aprender a ser serralheiro, não vou? Se eu ficar lá um mês com ele, 2 meses, né? 2 meses, né, Flor? 2 meses, tá bom? 2 meses você deixa alguém formado? Não? Então tem que ficar mais. Irmãos, olha só. Eu quero transformar a minha mente. Mas se eu não ler... Põe o Salmos 1, versículo 1 aí. Já vamos acabar aqui, irmão. Ó, Salmos 1, versículo 1. Espera aí que eu já vou ler, deixa aí, tá bom? Olha só. Se eu ficar... As más conversações corrompem os bons costumes. Na outra versão, né, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí ele vai discorrer um texto aqui que eles vão falar sobre a salvação, o novo corpo. Uma pessoa perguntando para corromper. Quando a gente pega um arquivo e fala lá assim, arquivo corrompido. Irmão, não dá para fazer mais nada. Tem gente que consegue desfragmentar desfragmentar e arrumar lá o arquivo, mas corrompeu não dá, corrompe. Então o que eu preciso entender? Eu quero transformar, não vos conformeis com esse mundo, transforma a vossa mente. Anda com Deus, ó, árvore plantada junto a ribeiro. Olha só, bem-aventurado o varão que não anda segundo o varão, homem e mulher, tá? Varão, tô falando do homem aqui, mas é para todos nós. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Olha o resultado. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, só até aí, prosperará. Meu irmão, olha só. Moisés está querendo conhecer mais a Deus, para aprender. Deus, me mostra o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça. Pode deixar aí, tá, Bruna? Para que ache graça aos teus olhos e atente que esta nação teu. Deus, eu quero te conhecer, eu quero aprender mais, porque assim eu vou agir como o Senhor quer. Meu irmão, não existe mágica. Se eu ficar nas más conversações, nas más companhias, vai corromper os bons costumes. E eu acho que eu sou o super crente, que eu tô lá pra... Não, eu sou o braço forte daquela pessoa. Meu irmão, Deus te abençoe, que seja o braço forte. Mas toma cuidado que as más conversações... Se todo dia eu andar com o Pedro, todo dia eu vou falar de computador e de violão. Olha, isso aqui faz assim, faz desse jeito. Florisvaldo, mas tem as linguagens lá. Você sabe o que é
que é gonzo? Sabe o que é gonzo? Explica aí, Floresal, o que é um gonzo? Na porta tem a drogadiça, aí ele pode usar o gonzo para fixar a porta, a mesma coisa. É um tipo... Usar uma porta de ferro, né? Uma porta de ferro. Usar a drogadiça e o gonzo faz o mesmo serviço, segura também. É um tipo de dobradiça, é isso? Isso. É considerado um tipo de dobradiça. Irmão, se o cara falar pra mim assim, ó, isso eu sei, né? Porque eu já vi o Floresal falar e já vi outras pessoas falar. Mas eu não sei o que é, não ia saber, sabe? Porque é uma linguagem lá de serralheiro. Eu preciso entender a linguagem de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Meu irmão, o que o Moisés está querendo? Está querendo andar com Deus. A irmã falou que admira a filha dela por algum motivo. E tem lá uma qualidade que ela fala, nossa, você fala assim, olha que coisa tremenda, como eu admiro minha filha. E assim vai, a outra admira a mãe, outra admira a mãe, todo mundo admira a mãe aqui. Admira a esposa. Por quê? Por causa de alguma qualidade. Então o que eu preciso entender? Aquela pessoa, ser humano, tem uma qualidade que eu admiro. Só que eu preciso tomar cuidado, porque as más companhias vão corromper os bons costumes, meu e seu. Daqui a pouco eu estou falando que não é para falar, eu estou agindo do jeito que não é para agir. Por quê? Porque, pois será como árvore plantada junto a... Antes medita na lei do Senhor, vai transformar a sua mente. Eu preciso transformar a minha mente como? Eu vou andar com quem é mais crente que eu. Com quem tem mais fé que eu. Quer ter paciência? Quer ter paciência? Anda com o pastor Givaldo. Você vai ver. Agora, se você não quiser ter paciência, você anda comigo. Se quiser coisa rápida, já fica lá. Já tá aqui. Tá lá o negócio. Não, eu já fui lá, voltei e depois me cansei, só isso. É isso que aconteceu. Me cansei. Só fui lá, voltei, cansei. Não, espera para depois. Não, vamos lá, já cansei, voltei e assim vai. Mas eu preciso entender, meu irmão, que eu quero mudar, eu quero transformar a minha mente. Eu vou transformar através da palavra. Mas eu vou andar com quem tem mais fé que eu vou andar com quem tem menos fé. Eu vou andar com quem tem mais fé. Eu vou andar num lugar que não vai ter má conversação. Má companhia vai corromper o bom costume. Eu acabei de adquirir o bom costume. Aí eu estou nas más conversações, irmãos. Eu tenho um amigo que ele é muito meu amigo. Eu gosto muito dele. Ele não é cristão. Mas eu sempre tive uma boa amizade. Sabe por quê? Porque na hora que entrava alguns assuntos, volta no 2, por favor. Antes, no 1, desculpa. Tá no 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos... Irmão, é uma bênção na minha vida. Já me abençoou, já abençoei a vida dele. Mas não anda no conselho, nas más conversações. Toma cuidado. As más conversações vão corromper aquilo que Deus está criando. Olha só, Moisés, depois daqui, o que acontece aqui? Deus chama Moisés para dar as tábuas. Moisés, não deixa ninguém nem ir lá perto do monte, nem pastar o boi lá, a ovelha, não deixa, está aqui no capítulo 34, não vou ler não, mas não deixa ninguém ir lá não, fica aí, você vai lá que eu vou te dar as tábuas novamente, eu vou falar só com você, vou te cobrir na nuvem de glória. Por quê? Porque o Moisés queria a presença de Deus. Ele olhou para ele e falou assim, ele quebrou as tábuas, mas eu vou dar as tábuas para ele de novo. Queria dar, por quê? Porque ele desejava a presença. Eu desejo estar com a pessoa, por quê? Porque eu admiro e entendo que vai transformar a minha vida. Deus vai transformar a sua vida. Mas toma cuidado com as más companhias, para não corromper os bons costumes. Deus está nos dando direção, porque tem lugar que eu vou, que eu tenho que saber fugir daquele lugar. Irmão, não tem como. Vai chegar uma hora, e cada dia está mais próximo, que Deus vai arrebatar o seu povo. E eu tenho que tomar cuidado para não se corromper. Mas aquela pessoa é uma bênção. Irmã, eu sei que aquela pessoa é uma bênção. Aquela pessoa é seu amigo, é sua amiga, mas já está tomando más conversações. Quando o Paulo fala dessas más conversações, eles estão dirigindo a um texto que fala assim,
o corpo que vocês vão receber é um corpo glorificado? É um corpo assim, colocando dúvida sobre o corpo novo que ia receber no arrebatamento e tudo mais? Meu irmão, aí Paulo fala, ó, cuidado, gente, senão vocês vão pecar por causa de companhia. Eu quero transformar a minha mente. Não vou conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Eu vou renovar o meu entendimento com coisa boa. Se eu não tomar cuidado, as más conversações, as más companhias. E olha só, irmãos, hoje a má conversação entra na minha e na sua casa por dois caminhos. Por dois caminhos. Um é esse aqui, que entra na onde a gente está, que a gente assiste. E outro é esse aqui. Irmãos, às vezes, hoje em dia você fica 1 hora, 1 mês pesquisando um filme, para ver se você consegue assistir. Daqui a pouco você põe lá para não ter uma zica no meio do caminho. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu preciso tomar cuidado com o que entra. Porque senão daqui a pouco... Aí o Moisés está olhando aqui, Deus, eu quero saber o seu caminho, eu quero entender como é que o Senhor é, como é que o Senhor age. Não, Moisés, espera aí. Eu vou fazer a minha glória passar. Bem-aventurado o que não anda segundo o conselho do ímpio. Meu irmão, eu quero transformar a minha mente, transformar o meu entendimento. Mas se eu e você ficar nas más conversações, e eu tenho plena certeza, meu irmão, que o Espírito Santo está falando com você nessa hora e está te mostrando exatamente o lugar que você tem que evitar de estar lá. Evite. Olha só, eu vou num lugar, eu já coloquei eu já fiz essa colocação aqui. Eu vou num lugar para abençoar. Mas daqui a pouco eu estou perdendo a minha bênção por estar ali. Sabe por quê? Você agora, você não vai visitar a sua família, você não vai ter amigo. Para com isso, isso aí não é coisa de Deus, não. Mas eu tenho que saber e entender que eu vou, o que não anda segundo o conselho dos ímpios, esse está tendo o caminho dos caminhos dos pecadores, nem se assenta as rodas do carnecedor. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmão, se você meditar, o Moisés de tanto andar com Deus, ele queria ter a presença de Deus. Então, não é uma questão de Deus, me abençoa, Deus me ensina, Deus cuida de mim. Não, Deus, eu preciso da tua companhia, para saber, entender aonde eu vou parar de colocar os meus pés. Meu irmão, vou ser mais preciso com você. Pare de colocar os pés nesse lugar. Deus sabe o que está falando com você. E eu não conversei com ninguém. Deus sabe o que está falando. Ninguém está falando para você não ter amizade com as pessoas. Eu tenho amizade com todo mundo, converso com todo mundo. Na minha rua eu converso com todo mundo. Na onde eu estiver, eu converso com todas as pessoas. Passa alguém perto de mim, eu converso. Puxo assunto, converso com todo mundo. Só que Deus está falando de uma intimidade, de uma comunhão que eu preciso cortar. Você precisa cortar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. O que transforma a minha vida? O que transforma a sua vida? É a presença de Deus. E a presença companhia. A presença cuidado. A presença superior, que eu reconheço que tem um Deus que cuida da minha vida. A presença direção, ensinamento, o Espírito Santo me ensinando. Mas a presença companhia. Não, eu quero andar com fulano, sabe? Eu quero andar com fulano. Fulano é engraçado, fulano é divertido. Tem um irmão que a gente ora. E esse irmão, ele teve um acidente lá. Mas, irmãos, pensa numa pessoa gente boa. Ele é um cristão também, é o Cláudio. Irmão, pensa numa pessoa animada e divertida com as coisas, assim, com tudo. Ele é bem divertido, gosta de contar uma piada sadia de Deus, assim, umas brincadeiras. Fala, esse cara é muito animado. Você manda uma mensagem para ele, ele manda uma mensagem brincando e tal, e graças a Deus está se recuperando. O que eu preciso entender? Troca o seu caminho. Deus está falando para nós, por quê? Porque tem má conversação que vai corromper o meu bom costume. Deus está cada dia mais perto. Aleluia. Cada dia nós estamos vendo coisas acontecer. Lugar que não tinha seca, está tendo seca. Lugar que não tinha enchente, está tendo enchente. Está tendo terremoto em um monte de lugar. Um monte de coisa está acontecendo. Água vindo para todo lado do que não vinha
dessa maneira. O que eu estou entendendo? Não, está se cumprindo. É o que a palavra já falou. Vou me assustar, vou me apavorar? Não. Deus cada dia vai te dar a direção. Vai me dar a direção. O que ele fala para nós? Olha, filho, sai daí. Eu vou te cobrir com a minha glória. Vai na fenda da rocha. Queria a presença de Deus. Olha só, para finalizar aqui, vamos abrir em Lucas 10, 38. Lucas. Irmãos, a presença de Deus, ela é tão transformadora. Eu não abri, mas eu vou citar, eu não separei esse texto, mas eu vou citar para você aqui, que é quando a arca de Deus, ela fica lá na casa de Obed-edom, que é a presença de Deus também. Deus abençoou tremendamente a casa dele por causa da presença dele. O que eu quero dizer para você? Se Deus abençoou a casa de Obed-edom por causa que a arca estava lá, representava a presença de Deus, o que pode acontecer se eu estiver com a presença que não é a presença de Deus? Pode ser o nosso eu, pode ser de uma situação contrária. Então, o que eu preciso entender? Procure a presença de Deus. Como que vai acontecer as coisas? Vai transformar a minha e a sua vida? Através da presença de Deus. Irmãos, Deus vai nos levando. O que Deus fez com Abraão? Foi levando ele para um caminho que ele chegasse cada vez mais próximo, até que ele revelasse coisa e falasse coisa que ninguém ouvia. Moisés foi chegando cada vez mais próximo de Deus, mais próximo que ele falava coisa que ninguém ouvia. Chamava ele para o particular. Quando ele foi dar as tábuas aqui pela segunda vez, oh Deus, me ensina aqui o seu caminho. Eu quero entender o seu caminho. É só no seu caminho que eu vou entender. Olha só. Presença de Deus, companhia. 10, versículo 38. A gente conhece essas duas aqui. Olha só. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. Quem recebeu primeiro? A Marta. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só será necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meu irmão, minha irmã, olha só o que nós precisamos entender. Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. Jesus chegou, Marta recebe ele. Aí Marta vai arrumar as coisas para servir Jesus. Estava errada? Não estava errada. Estava certa, estava honrando o hóspede ali, estava honrando a vida de Jesus. Só que tinha uma condição, que ela estava distraída. Marta, porém, andava distraída. Vamos lá. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, fazia o quê? Ouvia a palavra. Meu irmão, senta perto de quem vai te mostrar a palavra, quem vai te revelar a palavra. Senta perto de quem vai te mostrar a palavra de Deus. Olha só, eu não estou falando para você não ter amizade, não fazer amizade com ninguém, não. Eu estou falando para você e para mim e para você, para parar de andar distraído na onde você está. Porque tem lugar que eu tenho que estar atento e prestar atenção. Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria. Marta recebeu Jesus, mas a Maria,
deu a reverência que ela queria a companhia de Jesus. Ela estava prestando atenção na palavra. Nossa, Jesus vem aqui em casa todo final de semana. Final de semana que vem ele está aqui. Sábado que vem ele está aqui. Já acostumei com Jesus. Não, meu irmão, Jesus é o nosso Deus. Mas eu já acostumei, mas eu vou prestar atenção. Tem gente que vai te esclarecer a palavra. E tem gente que vai nos levar para longe da palavra. Toma cuidado com isso. E ela estava distraída. Eu não vou fazer minhas coisas de casa? Vou. Eu não vou cuidar das coisas que eu tenho que cuidar? Não, eu tenho que cuidar. Cada um tem uma colocação aqui. Só que ela estava distraída. Maria, Marta. Marta, porém, andava em muito serviço e aproximou-se e disse: Senhor, olha só. Olha só. Ela estava tão acostumada com Jesus que ela terceirizou o serviço dela para Jesus. E falou assim: Jesus, manda aí a Maria vir me ajudar. Jesus, o senhor é o gerente aí? E eu sou a dona aqui da casa. O senhor é o gerente. O senhor está aqui todo dia? Manda aí a Maria me ajudar. Irmãos, terceirizou, estava dando ordem para Jesus. Não, Jesus, manda a minha irmã. Olha só. Olha como é que ela foi. Não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O que é que vai atrapalhar a minha vida? Está ansioso e afadigado com muitas coisas. Não, depois eu resolvo isso. Daqui a pouco eu resolvo isso. O que eu vou fazer? Eu vou meditar na lei do Senhor. Jesus está aqui, não é porque Jesus vem aqui toda hora. Jesus é amigo de Lázaro, né? Quando Lázaro morre, Jesus chora, vai lá até o túmulo e chora lá. E Jesus chorou naquela ocasião e ressuscita o Lázaro lá. Meu irmão, o que eu preciso entender? Está afadigado e ansioso com muitas coisas. E aonde é que eu fico afadigado? Quando eu estou no lugar que não é para eu estar. E aí eu fico preocupado com aquilo. Aí como é que eu vou ter a presença de Deus? Olha só, como é que eu vou ter a direção de Deus? João, fazendo um paralelo aqui, João, ele andava com Jesus. Era Pedro, Tiago e João. O que João fazia? Sentava do lado de Jesus. Quando fala recostava ao peito, eles não sentavam numa mesa igual a nossa, que a gente senta e fica na altura da mesa. Era tipo no chão. Então eles colocavam a perna para cá e automaticamente o corpo ficava assim. Ele ficava recostado como se estivesse no peito de Jesus. Jesus sentava desse lado. O João, pergunta aí para Jesus o que está acontecendo. Aí Jesus vai falar, no texto fala assim, o que está pergunta para o discípulo que está encostado sobre o peito de Jesus, o que está acontecendo? Por quê? Porque João vivia perto de Jesus, porque admirava a presença, a companhia. A companhia, não, Jesus, eu quero a tua presença aqui, quero a tua companhia aqui comigo. A Maria queria a mesma coisa, eu quero a companhia. Deus, o Senhor vai me abençoar, vai cuidar da minha vida, vai abrir porta, vai me dar, eu preciso de tudo isso, Deus, porque o Senhor é o meu Pai, é o meu Senhor, é o meu supridor, é do Senhor que eu vou recorrer. Eu não vou recorrer lá naquele lugar, eu não vou recorrer no outro, eu vou recorrer no Senhor, mas eu quero a tua companhia, a tua presença. O que Jesus respondeu aqui? Respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, Deus nunca vai tirar a nossa comunhão com Ele. Mas eu tenho, irmão, você não sabe a minha vida, eu tenho tanta coisa para resolver. O que você vai fazer? Começa com louvor, começa chamando a presença dele para um louvor. Por quê? Eu falei para você, né, que muita coisa, as más conversações entram por aqui e por ali. Muita coisa que a gente vai ver. E hoje em dia,
Você já observou que tem uma nova estratégia através das músicas? Eles colocam lá um vídeo lá engraçado, um vídeo de um cachorro correndo atrás do outro, um cachorro rolando, e põe uma trilha sonora lá que, né, não tem nada a ver, um negócio estranho e um monte de coisa. O que eu preciso entender? Toma cuidado com algumas coisas. Quero transformar a minha mente. O que eu vou fazer? Eu vou andar com quem transforma. Abraão vem andando com Deus, Deus foi falando com ele, foi acertando a vida dele, ó, dá um conselho aqui, Abraão, faz isso não. Ô Abraão, não anda com Ló não. Ló você é o tio dele? Cuida dele, mas não precisa você ficar na casa dele não. Ló precisou de Abraão, Abraão foi lá e salvou a vida dele. Livrou ele lá quando ele estava preso lá pelos reis lá e ganhou a batalha e tudo mais. Mas o que ele falou assim? Não, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas eu quero o quê? A presença de Deus. Jesus é mais um. Eu não vou... Maria, Marta, a Maria escolheu a boa parte. Eu não vou tirar dela. Não vai retirar. Jesus nunca vai retirar a boa parte de mim e de você. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.